Olá, estamos aqui para fazer a nossa revisão da avaliação de português e ciências. Então, o primeiro tópico que nós vamos revisar, né, é o gênero do substantivo. Nós sabemos que existe dois gêneros, o masculino e o feminino. Para determinar o gênero feminino, nós usamos, né, antes do substantivo, o artigo a, as, uma, umas. Então, é esse artigo que vai definir o gênero. E para o gênero masculino, nós usamos o artigo o, os, uns. Então, exemplo, o boi, a vaca. Então, é o gênero do substantivo o boi. O indica que o gênero é masculino. A vaca indica que é um gênero feminino. Lembrando que identificamos o masculino e o feminino através do artigo que vem antes do substantivo. Também nós temos o número do substantivo, que refere a singular e plural. Nós sabemos que singular é quantidade única, plural são vários elementos. Exemplo, livro, livros, jovem, jovens. Recapitulando, número do substantivo indica singular e plural. Singular, quantidade única, plural, vários elementos. Também temos o grau do substantivo. O grau do substantivo, ele vem no grau normal, no aumentativo e no diminutivo. Então, grau, vem o substantivo, palavra normal, aí colocamos ela no aumentativo e no diminutivo. Esses são os graus dos substantivos. Exemplo, cara é o grau normal, carinha é o grau diminutivo e carão é o grau aumentativo. Então, são os graus do substantivo. Nós ainda temos o uso do tem e do tem com acento. Então, o tem sem acento, nós usamos a forma dele, essa forma, no singular. E o tem com acento, nós usamos no plural. Exemplo, aqui em casa tem maçã. Então, tem sem acento, porque a frase está no singular. Aqui em casa tem maçã. Se eu fosse usar o tem com acento, aqui em casa tem maçãs e uvas. Então, está referindo a duas frutas. Então, esse tem é com acento porque está no plural. E também, por último, temos o numeral. O numeral, ele indica quantidade ou posição. Esse numeral pode ser o cardinal, né, que indica quantidade, 1, 2, 3. O ordinal, que indica ordem, primeiro, segundo, terceiro. Também temos o fracionário, que indica uma fração ou uma divisão, metade, terço, quarto. E o multiplicativo, que indica uma multiplicação, dobro, triplo, quádruplo. Então, essa é a revisão de português. Então, agora, gente, nós iremos para a nossa revisão de ciências. Então, nós temos aí, né, os estômatos. Estômatos, então, são aquelas aberturas que existem nas folhas, né? Essas aberturinhas, quando você pega a folha, você vê como se fosse um riscadinho, como se fosse um desenhinho. Então, aquilo lá é chamado de estômatos. Elas abrem e fecham. Então, elas são encontradas nas folhas. Elas abrem e fecham, tá ok? Também nós temos os autótrofos, né? Esses autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. Então, seres que produzem seu próprio alimento é chamado de autótrofos. Temos também a fotossíntese. Fotossíntese é
é o alimento das plantas. Então, a alimentação das plantas é chamada de fotossíntese. Também temos a cadeia alimentar. Então, todos os animais, né, têm como fonte de alimento outros seres vivos. Então, isso é chamado de cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar, cada ser vivo depende um do outro para se alimentar. E por último, temos os decompositores, né, que são aqueles seres que alimentam de organismos mortos, ou seja, são seres que alimentam de um organismo que já está em decomposição. São seres decompositores. Então, essa é a nossa revisão de ciência.